A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, mantida na prisão por 2 anos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, apenas por ter sido fotografada escrevendo "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça em frente ao STF em Brasília, está finalmente em casa com o marido e os 2 filhos pequenos. A crueldade e a ilegalidade dessa prisão tiveram uma trégua, mas a esquerda, que finge ser defensora de direitos humanos, das mulheres e das minorias, segue na campanha de ódio e difamação, desejando que Débora e os demais presos políticos do 8 de janeiro morram na prisão, é o que eles dizem. É o resultado dos anos de desumanização dos conservadores de direita, feita pela esquerda e pela maior parte da imprensa brasileira. É sobre esse assunto que eu falo hoje, sobre a perversidade de quem cobra empatia dos outros, mas aplaude tiranos. Antes, preciso falar da imprensa que faz jornalismo sério, sem manipulação. Ainda não é assinante da Gazeta do Povo? A programação do jornal é patrocinada pelos assinantes. A Gazeta investe muito em equipamentos, no estúdio e nas pessoas que estão trazendo as notícias para você que nos assiste. Então, para esse projeto continuar, é importante que você apoie com a sua assinatura. É só R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses, um valor simbólico que garante notícias e análises de qualidade na sua rotina. De quebra, você ainda confere o e-book Na Colônia Penal, de Franz Kafka, um clássico da literatura que eu recomendo muito e que acabou de entrar no acervo da biblioteca da Gazeta do Povo. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta, escaneie o QR Code na tela ou clique no link na descrição. Apoie a Gazeta do Povo nesta nova fase e continue tendo acesso ao melhor conteúdo jornalístico do Brasil. Vamos ao comentário de hoje. Eu sou a Cristina Grêmio e esta é a coluna Falando Abertamente. Muito se falou nos últimos dias sobre a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que mora em Paulínia, no interior de São Paulo, e esteve presa por 2 anos, de março de 2023 até dias atrás, quando finalmente foi solta com tornozeleira, muitas restrições à sua liberdade, mas pôde reencontrar o marido e os filhos, está em casa finalmente. A Débora é aquela moça que escreveu "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça, em frente ao prédio do STF em Brasília, no dia da manifestação de 8 de janeiro. Falou-se muito dela não só pelo simbolismo da injustiça cometida contra mais de 2.300 pessoas que foram julgadas ali como se todas tivessem se organizado, ido para dentro dos prédios, depredado tudo e tentado dar um golpe que nunca existiu. Mas a Débora, por acaso, é uma daquelas que merecia ter a individualização da conduta. Todos mereciam, né? Mas no caso dela, ela foi presa 2 meses depois da manifestação porque uma repórter fotográfica da Folha de São Paulo publicou uma foto da Débora e aí foram atrás dela, investigaram até não poder mais e prenderam a cabeleireira posteriormente, como eu disse, para que ela ficasse esquecida na cadeia até o momento em que fosse ouvida pela justiça. Pois na semana passada também um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes fez uma audiência online em que estavam presentes ele, a Débora, o advogado de Débora e 2 representantes do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Quem assistiu a esse depoimento, que está disponível em vários canais de imprensa, em vários canais do YouTube, viu que a Débora é uma pessoa extremamente fragilizada e que estava ali falando muitas coisas para tentar voltar para casa para cuidar dos seus filhos, do seu marido, voltar à sua rotina. Referente à denúncia feita, doutor, eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e
E eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Se ela fez isso induzida ou não, pouco importa. O fato é que escrever com um batom numa estátua pode até ser classificado como crime de vandalismo, embora seja muito diferente daquele vandalismo praticado reiteradas vezes por extremistas de esquerda. Vou citar apenas um caso recente, também poucos anos atrás, daquele rapaz que incendiou a estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo, destruiu por completo a estátua. Ficou 8 dias preso diante de um esperneio dos políticos eleitos pela esquerda. Ele foi solto, respondeu em liberdade. 2 anos depois foi condenado a 3 anos de prisão, mas reverteram a pena para prestação de serviços à comunidade. Olha a diferença. Débora ficou 2 anos presa preventivamente, sem sequer terem acusações formais contra ela. E agora, mais recentemente, começou o julgamento da Débora. Todo esse falatório em torno do nome da cabeleireira veio porque o ministro Alexandre de Moraes já deu sua sentença, uma sentença de quase morte, né? 14 anos de prisão, porque ela escreveu "Perdeu Mané" na estátua. É claro que a extrema-esquerda disse que não foi só por isso. Ela estava numa associação criminosa armada, ela tentou dar golpe de Estado, toda essa ladainha que estão tentando jogar também sobre o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, que estava nos Estados Unidos, todo mundo acompanhou em janeiro de 2023. Mas vamos lá, vamos entrar na questão do ódio da extrema esquerda e dessas pessoas manipuladas por jornalistas e por veículos extremistas de esquerda, bajuladores de Lula, que criaram uma onda coletiva, uma campanha desenfreada contra qualquer outro pensamento que não seja o lulista, o de esquerda. Eu fiquei impressionada com o ódio descrito nos comentários de quem segue e assiste esses canais de veículos de esquerda que reproduziram o depoimento da Débora ao juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Veja o que eles disseram. Vou pegar o exemplo aqui de um canal, de um veículo de esquerda, que teve quase 500 mil de visualizações em 4 dias e já está com mais de 12 mil comentários. Eu li pelo menos umas 2 centenas de comentários, então eu já entendi o nível dos seguidores deste canal e o tipo de pensamento que eles têm. Olha aqui, ó, ela deu sorte de não ser uma manifestante de 1964, pois teria sido brutalmente torturada, talvez morta, e o corpo nunca teria aparecido. Acho bom ela saber sobre isso. Saber história ajuda muito. Esta pessoa aqui está tentando fazer uma analogia com os presos do regime militar. Esquece de fazer a seguinte diferenciação: os presos do regime militar, em grande maioria, eram guerrilheiros armados com armas de verdade, não com batom, e que praticaram crimes de verdade, e não esse pequeno ato de rebeldia ali de escrever com um batom, que no dia seguinte já estava descaracterizado até como vandalismo, porque lavando a inscrição lá na estátua sumiu. Essa pessoa aqui está querendo dizer que os manifestantes do 8 de janeiro são iguais a quem assaltava banco, a quem sequestrava embaixadores estrangeiros, a quem assassinava militares e assassinava inclusive embaixadores estrangeiros para tentar pressionar o governo de então a devolver guerrilheiros presos pelo regime militar enquanto praticavam crimes. É muito diferente. Pelo menos por enquanto não há provas nem de Débora e nem de nenhum dos outros manifestantes do 8 de janeiro de guerrilha armada. Existe a acusação de organização criminosa armada, mas não foi encontrada arma nenhuma. Ao que se saiba, foi apreendido um estilingue com bolinhas de gude de um dos manifestantes presos dentro de um dos prédios depredados, mas até hoje ninguém sabe se era um manifestante de direita ou de esquerda infiltrado, porque nós sabemos que havia muitos infiltrados. Aliás,
não foram investigados até hoje. Segundo comentário, imagina os filhos que foram levados para verem os pais sendo torturados pela ditadura que esta mulher tanto quis. Aqui ele está tentando dizer que a ditadura que os manifestantes do 8 de janeiro queriam implantar, o que é uma mentira, uma narrativa construída, teria provocado tortura. Quem foi torturado foram os manifestantes do 8 de janeiro presos ilegalmente, porque não há provas nem individualização da conduta, pelo tribunal errado, por um inquérito ilegal, aberto de ofício, fora do âmbito policial. Então não vou ficar aqui apontando todas as irregularidades, que essas já são conhecidas de todo mundo, mas um dia a gente há de ver tudo isso anulado e principalmente todas essas pessoas indenizadas porque elas foram reféns de um sequestro cometido pelo Estado. Outro comentário. Ah, tá, eu sou o pai de 5 filhos e 3 netos. Estava trabalhando quando o vandalismo aconteceu. Até hoje estou livre e trabalhando, ainda sou nascido no Brasil e me considero íntegro e patriota. Havia vândalos infiltrados? Sim, havia. Houve manifestantes que se exaltaram e cometeram crimes de vandalismo? Sim, houve. Ninguém está negando isso. Agora, dizer que a Débora, que escreveu Perdeu Mané numa estátua da justiça, que ela não se preocupou com os filhos só porque você estava com seus filhos, me diga uma coisa, alguma vez você já foi a alguma manifestação de esquerda? Foi com os seus filhos? Porque eu já vi muitas manifestações de esquerda, na época em que ainda movimentava milhares de pessoas, hoje em dia não consegue reunir nem 2 centenas, mas eu já vi inúmeras manifestações de esquerda e as pessoas não levam os filhos, também deixam os filhos em casa, com raríssimas exceções. Então o fato de você, naquele dia 8, estar com seus filhos, não te faz melhor ou pior do que ninguém. Vamos lembrar que a Constituição brasileira mantém lá o artigo que dá direito a todo brasileiro de fazer manifestação de forma livre, guardado o anonimato, coisa que aqueles manifestantes infiltrados, provavelmente de esquerda, não fizeram, porque eles se esconderam, covardes, debaixo de capuzes e fugiram depois, na hora que a polícia começou a chegar, para que os manifestantes pacíficos fossem presos no lugar deles, e que foi o que aconteceu. Vou ler só mais um comentário e depois eu vou dizer o que eu acho dessas pessoas que estão escrevendo isso e por que eu acho que elas continuam com esse pensamento. Tem mais um que disse aqui, ó. Se estivesse em casa cuidando dos filhos, não estaria na cadeia. Quando a cabeça não pensa, padece. Quer criminalizar todo mundo que sai de casa para se manifestar. Ele esquece que a extrema esquerda, que ele provavelmente apoia, é aquela que vai para a rua normalmente às custas de mortadela ou de um dinheirinho, né? Ou de sindicatos botando ônibus para levar todo mundo para a rua. Nem sabem muito bem pelo que estão se manifestando, mas quebram sim vidraças, quebram pontos de ônibus, picham muito pelo caminho, patrimônio público e privado, às vezes incendeiam estátuas, fazem muito, mas muito pior do que os presos do 8 de janeiro. Só para lembrar, em Brasília, anos antes dessa manifestação do 8 de janeiro de 23, ainda no governo Dilma e também no governo Temer, os extremistas de esquerda fizeram muita manifestação com vandalismo em Brasília mesmo, inclusive feriram policiais, coisa que não houve, pelo menos não de forma grave no 8 de janeiro, porque queriam aprovar ou desaprovar alguma coisa que estava sendo discutida no Congresso, ou no caso do governo Temer, queriam o famoso fora Temer. Então não venha dizer que você é o bonzinho porque você fica em casa com seus filhos, porque talvez você fique, mas muitos dos que pregam a mesma ideologia que você e defendem os mesmos políticos que você defende, saem de casa, deixam seus filhos em casa, exatamente como a Débora fez, no caso ela deixou com o pai, então ela não abandonou as crianças e foi sozinha para a manifestação porque ela sentia esse chamado, esse desejo de demonstrar sim amor por sua pátria. Eles estavam se manifestando e pedindo transparência nas eleições, pedindo que um descondenado não tivesse seus direitos políticos mantidos para que pudesse voltar à cena do crime, só para lembrar uma frase do hoje vice-presidente na chapa de Lula, né? Foi eleito junto com Lula, mas em 2018 falava isso dele, que Lula apenas queria voltar à cena do crime quando era adversário de Lula na campanha presidencial. Então agora vamos ao meu comentário sobre o porquê que eu acho que essas pessoas continuam derramando tanto ódio contra manifestantes de direita. A culpa é de líderes de esquerda que começaram a espalhar esse ódio muito tempo atrás, quando Bolsonaro assumiu a presidência da República em 2018, não se conformavam com a derrota e sim, espalhavam ódio, diferente dos manifestantes do 8 de janeiro. Esses não estavam espalhando ódio, eles estavam espalhando a sua opinião e pedindo contagem pública dos votos da eleição de 2022. Por que eu acho também
por causa dos jornalistas de esquerda ou da imprensa, que eu chamo de imprensa pichuleco, bancada por dinheiro público, desviado dos cofres pela esquerda, para dizer o que dizem, porque foram anos de ataques e difamações à direita, de ataques e difamações aos conservadores, não só nos anos Bolsonaro, mas também agora, no início do governo Lula. Depois que houve o 8 de janeiro, todo mundo vai lembrar, esses manifestantes presos foram todos chamados pela grande maioria dos jornalistas, desses jornalistas lulistas, de terroristas. Durante muito tempo chamaram de terroristas e coisas muito piores também, e mudaram o discurso quando viram que a lei antiterrorismo não incluía manifestantes. Não incluía porque lá atrás a esquerda não quis que manifestantes fossem incluídos como terroristas, senão os invasores de terra do MST seriam classificados como terroristas toda vez que fizessem suas manifestações, e todos os outros que participam de manifestações da esquerda, porque eles sempre quebram, eles sempre atentam contra a Constituição brasileira e contra a ordem pública. E depois que mudaram do adjetivo terrorista para golpista, continuaram manipulando mentes, especialmente dessas pessoas que se informam só por veículos de esquerda, para que elas passassem a ter uma imagem de uma direita agressiva, de uma direita bandida, coisa que nem todos os manifestantes do 8 de janeiro são, a imensa maioria não é. Então, é muito grave o que a gente está vivendo no Brasil. De novo, eu insisto no que eu disse no início do vídeo. Ainda bem, felizmente, Débora Rodrigues dos Santos está de volta ao seu lar com seu marido e seus filhos. Tenho certeza que tem um trauma gigantesco a tratar. As crianças também, conforme ela informou, inclusive no depoimento ao juiz auxiliar e aos promotores e procuradores da PGR, as crianças também passam por tratamento psicológico intenso. Estão com dificuldade, inclusive, de fala, e isso se repete nas famílias de inúmeros dos presos políticos do 8 de janeiro, crianças vivendo em síndrome do pânico, em depressão, com pensamentos suicidas, é tudo triste demais, e é por isso, pelas injustiças cometidas contra essas pessoas, que nós vamos para a rua no dia 6 de abril, no próximo domingo. Em São Paulo, na Avenida Paulista, onde está marcada a grande manifestação para quem conseguir se deslocar a São Paulo, ou em outras cidades, conforme os manifestantes pacíficos da direita já estão se organizando. Eu fico por aqui, espero de verdade que os extremistas de esquerda que têm ódio no coração revejam sua postura, porque o Brasil não aguenta mais tanto ódio, tanta polarização e tanta mentira. Eu sei que vivemos tempos difíceis, mas te peço resiliência e que compartilhe as informações que julga importantes. Este vídeo, por exemplo, se não estiver inscrito na Gazeta do Povo, inscreva-se no canal aqui no YouTube, acione o sininho das notificações, porque você já sabe, né? A Gazeta do Povo está com nova programação, começando às 7 da manhã, de segunda a sexta, com o Café com a Gazeta. E você precisa ser lembrado para não perder nenhum programa. Por fim, eu lembro da promoção da Gazeta do Povo para você se tornar um assinante e ajudar a patrocinar o melhor jornalismo do país. R$1 por mês nos primeiros 3 meses. Para ter informação sem distorção, assine já em gazetadopovo.com.br/oferta ou escaneie o QR Code da tela. Nos vemos lá na Gazeta. Logo cedo, quando os assuntos mais importantes do Brasil estão chegando. Você lê as notícias com um time afiado. Eu, Cristina Grêmio, Paulo Briguet, Fabiana Barroso e os jornalistas da Gazeta do Povo te esperamos no Café com a Gazeta, nosso novo programa ao vivo todas as manhãs. Opinião, análises corajosas e os fatos que marcam o país. De onde estiver, a mesa também é sua. Assista ao Café com a Gazeta, de segunda a sexta, 7 da manhã, no canal da Gazeta do Povo no YouTube, youtube.com/Gazeta do Povo.